Enem 2009, cancelado, Ciências da Natureza, questão 6. Os anfíbios são animais que apresentam dependência de ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais. Apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas, e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a teoria evolutiva de Darwin. Baseia-se na seleção natural. A seleção natural é o principal agente de modificações sobre as variações individuais. Todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Os anfíbios são vertebrados que possuem o tipo de vida na terra e na água. Daí a importância das glândulas de muco, da pele úmida. Os sapos são representados na ordem dos anuros, isto é, os anfíbios sem cauda, como também as rãs e pererecas. A lei do uso-desuso é uma lei estabelecida por Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck baseava em duas leis fundamentais. A lei do uso-desuso baseava-se no processo de adaptação dos organismos ao meio. O uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem. A outra lei em que Lamarck se baseava era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso-desuso são transmitidas aos descendentes. A teoria evolutiva de Darwin já se baseava na seleção natural. Portanto, a opção A está incorreta, porque não se baseia na teoria evolutiva de Darwin, sim de Lamarck. Opção B. Atrofia do pulmão devido ao uso contínuo da pele. O anfíbio, ele possui derivação prefixal anfi de 2 bio de vida, enquanto o girino, que é a larva do sapo, dos anfíbios, respira por brânquias. Ao sofrer metamorfose virando adulto, ele vai respirar por pulmão. Daí ele não poderá ter o pulmão atrofiado, e sim desenvolvido. Opção B, incorreta. Opção C. Transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Esta é a segunda lei de Lamarck e não de Darwin. Caractere adquirido não passa para os descendentes. Os organismos, eles têm respostas à exigência do meio e sofrem uma seleção das características adaptativas. O meio age como selecionador da espécie apta da não apta. Portanto, a opção C está incorreta. Opção D. Futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados. Anteriormente falamos sobre a pele, que é de fundamental importância nas atividades vitais dos anfíbios, pois elas devem permanecer sempre úmidas para fazer as trocas gasosas, apresentam glândulas de veneno, então estão bem adaptados. No caso do gafanhoto, ele é verde. Sendo verde, ele vive melhor em locais que têm a mesma coloração, pois eles ficam camuflados. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Por ele já possuir a cor verde, ele vive melhor no substrato que o confunde com o meio. Esse processo nós chamamos de camuflagem, quando um ser vivo se assemelha ao ambiente para confundir os predadores. Portanto, a opção D está incorreta, pois os anfíbios têm muitas adaptações favoráveis e não são mal adaptados. Pelo contrário, são muito bem adaptados ao seu meio. Opção E. Seleção de adaptação em função do ambiente em que vivem. Segundo a teoria de Darwin, há uma seleção natural onde o mais apto sobrevive, o menos apto morre, não consegue sobreviver. E o meio age como selecionador da espécie apta da não apta, como é o caso da girafa. A girafa pode ser explicada, segundo Darwin, o seu pescoço comprido, não porque ela começou a esticar esse pescoço para alcançar a copa das árvores e pegar o alimento. E sim, existiam populações de girafas de pescoço pequeno, de pescoço médio e de pescoço grande. Segundo Darwin, aquelas que já possuíam a característica adaptativa favorável, que era o pescoço longo, conseguiram alcançar a copa das árvores, se alimentaram, se reproduziram e deixaram descendentes. O número de indivíduos de pescoço longo foi aumentando, enquanto
as girafas de pescoço pequeno e de pescoço médio se extinguiram, porque não conseguiram se alimentar. Daí, a pele úmida é uma adaptação favorável a um ambiente úmido. E a respiração pulmonar enquanto adulto e branquial enquanto girino também faz parte de características adaptativas favoráveis ao meio. A opção E está correta, porque, segundo a teoria evolutiva de Darwin, há uma seleção da adaptação em função do meio ambiente em que vivem. Questão encerrada.